Olá, companheiros, companheiras da base do Simproja. Eu sou Tamires Carneiro e estamos com mais um Simproja Cast. Hoje, nosso tema é educação antirracista. A nossa conversa de hoje vai ser em torno da educação antirracista. E estou aqui com meu companheiro Joselmo, da Secretaria de Comunicação e Imprensa. E o nosso convidado de hoje é o professor Darlan Galvão. Professor Darlan, professor de Geografia da Escola Municipal Professor Roberto Inácio, é autor do projeto Aconi, Na Pele dos Heróis, um projeto que ganhou uma repercussão, né, nesses últimos meses, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, que seja um programa proveitoso para a gente. Primeiramente, obrigado, né, Darlan, pelo convite. Sei que a sua agenda nas últimas semanas, e todo mundo que trabalha em escola final de ano é daquele jeitinho, né? Daquele modelo, como o pessoal diz, no popular. Então, agradecendo já o convite, né, novamente, eu queria pedir que você falasse dessa sua trajetória, né? Dessa sua formação, como é que ela se iniciou, como é que foi a sua entrada na rede, enquanto homem negro, o que é que pesou, o que é que não pesou, se teve alguma facilidade, se teve muitas dificuldades, como é que você vê essa sua trajetória para chegar onde chegou, né? Tem essa repercussão toda do seu trabalho muito importante. Olá a todos, Tamires, Joselmo, né, todo mundo que está nos acompanhando aqui. Então, eu entrei, né, na Rede Jaboatão em 2017, mas antes disso eu era professor da rede do estado da Paraíba, né? E aí após o concurso, fiz um concurso público e tal, aí, né, teve um período aí de ato até que houvesse a convocação, e aí em 2017, né, entrei na rede de Jaboatão, com o desafio de estar lidando com um perfil de alunos diferentes, né? Eu costumava trabalhar com ensino médio, alunos mais velhos de cursinho, e aí fui ganhando, né, a experiência aí no chão da escola mesmo, né? A partir do chão da escola a gente vai sabendo das dificuldades e os problemas que a gente vai enfrentando e vai tentando driblar esses problemas, né? Essas dificuldades. Então, a primeira barreira que você percebeu foi essa questão, né, da faixa etária. Você saiu do ensino médio e foi para o ensino fundamental 2. Pois é. Entrando na adolescência, aquela aperreio todo. São perfis completamente diferentes, né? O primeiro choque, assim, foi justamente chegar com os alunos de sexto ano dizendo, pode escrever com que caneta, professor? Tem que escrever cabeçalho, tem que... Né? Então, uma visão completamente diferente, que eu encarei essa realidade a partir de Jaboatão e tive, né, essa experiência enriquecedora, né, na minha prática educacional. E Darlan, antes, você falou, né, sobre essa sua trajetória enquanto profissional, mas eu queria saber se você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória formativa, assim. Você é formado em Geografia, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, a sua formação, como é que você chega na Geografia e como é que foi, né, esse período, de forma rápida. Então, todo aluno, né, de ensino médio e aluno de escola pública, a vida toda de ensino médio, a gente tinha essa dificuldade entre a relação de trabalho e faculdade e escola. Né? E foi mesmo na correria, assim, eu tentando escapar de uma lógica que era comum a mim, de ir para o trabalho. Terminar o ensino médio e já trabalhar, você fala. Terminar o ensino médio e trabalhar, ou fazer faculdade, que foi sempre meu sonho, né? E aí tinha esse dilema, depois de 2 anos, tentando juntar o dinheiro para pagar a inscrição para fazer o vestibular, e aí consegui, passei no curso de Geografia. O meu sonho era História, eu adorava História, mas a Geografia também, né, era uma coisa que me pegava muito, mas a partir do momento que eu entrei na universidade, né, na Universidade de Pernambuco, também sou na universidade pública, a primeira relação com a Geografia, assim, foi de paixão, assim, amor, né, a terceira, a quarta vista, não sei quantas vistas foram, mas é uma coisa que me pegou muito. E na minha prática atual, né, eu percebo que a Geografia me dá muita liberdade de trabalhar e fazer as coisas que eu faço atualmente, né? E todas essas discussões sobre educação antirracista, a Geografia
me apoia muito nesse sentido, né? Sim. E os corres nessa sua graduação? Precisou trabalhar, não precisou? Como é que foi? Então, eu trabalhava e estudava. E aí era o dilema. Eu trabalhava em Vitória, né, durante o dia, e aí pegava o ônibus para ir para Recife para fazer faculdade. Né? E no outro dia, a mesma rotina, essa dificuldade de estar lidando com o trabalho e escola e faculdade ao mesmo tempo, né? E aí, com isso, também tem vários bloqueios, porque você está na academia, na universidade, e muitas vezes você não é um aluno interessante para as pesquisas, para o desenvolver acadêmico, porque você está ocupado com outras coisas, tem outras preocupações, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba... O aluno, né, o que chega na universidade trabalhando, tem essas dificuldades, né? De permanecer e ainda se tornar uma pessoa academicamente mais presente, mais forte, né, dentro da universidade. E aí teve essa dificuldade, né, com relação à formação. É pesado. Nós três, coincidentemente, a gente tem acho que a gente passou pela universidade mais ou menos no mesmo período, né? Acho que a gente tem uma faixa etária parecida e a gente viveu a universidade pública, os três, embora universidades diferentes, mas no mesmo período. E assim, não coincidentemente, né? Nós três fomos estudantes e trabalhadores. Isso. Né? E não coincidentemente, nós três somos pessoas negras, né? E aí isso fala muito sobre a realidade da juventude negra dentro das universidades públicas, né? Então, essa coisa do o estudante que é estudante e trabalhador, esse estudante ele tem uma cara e ele tem uma cor, né? E não é o estudante que é estudante e trabalhador porque escolheu isso, não. É porque necessita, é a necessidade, né? E aí é muito árduo, é muito duro, né? O percurso acadêmico desse estudante que é estudante trabalhador. Eu mesmo me lembro, né? Toda vez eu lembro disso, assim, quando alguém fala da sua trajetória formativa na universidade, quando uma pessoa negra fala, eu me lembro que eu tive uma professora, veja, no primeiro período de pedagogia, eu tive uma professora que ela disse assim: vocês têm que escolher se vocês vão querer estudar ou fazer o curso de pedagogia, porque não tem como fazer o curso de pedagogia, trabalhar e fazer o curso de pedagogia, porque não tem como fazer o curso de pedagogia e trabalhar, não. Tem que escolher o que é prioridade para você. Veja, que falta de sensibilidade. A professora falou isso, né? E essa cadeira, logicamente, eu não terminei, eu desisti dessa disciplina. Somos dois. Desisti da disciplina e só vim pagar essa disciplina novamente no final do curso, com a outra professora que me proporcionou uma experiência completamente diferente e que mudou a minha vida, sabe? De verdade. Outro dia eu conto essa história. Mas, assim, como é, né? Como é penoso, como é cruel, né? O que a universidade faz com esses estudantes negros trabalhadores é o tema para outro podcast. Mas, enfim, Darlan, fala um pouquinho, né? Você já entrou nisso, sobre a sua prática docente, né? Você que teve essa trajetória formativa, que passou por essa experiência enquanto homem negro, né? Trabalhador, estudante, e aí se torna professor, vai para a educação pública, logicamente que essa sua experiência, essa sua vivência, você, né, ser essa pessoa, tem uma repercussão na sua prática docente, eu acredito. Então, fala um pouquinho sobre a tua prática enquanto professor. Eu acho que, voltando até um pouco mais, assim, nesse processo de descoberta, né, entender quem eu sou e, a partir disso, usar isso como ferramenta de trabalho. Quem eu sou, o meu corpo, né, a minha presença no mundo, ser também uma ferramenta de trabalho. E aí eu vou perceber que sou um menino preto, que sou um menino negro na escola, na quinta série, né, o atual sexto ano, né, através do bullying, por exemplo, né? As duas vezes que, infelizmente, eu acabei arranjando um problema, digo de passagem, foi as duas únicas vezes que eu arranjei problema na escola, e aí foi justamente pelo fato do bullying. Bullying no viés racista. Bullying racista. Né? Que
outra coisa importante com relação ao bullying que acaba mascarando muitos problemas, né? O termo bullying em si. E aí essa terminação resultou numa briga, né? E aí eu vou para a direção da escola e aí a gente fica lá de castigo e no outro dia, né, o mês seguinte acontece a mesma coisa com o mesmo menino praticando a mesma coisa e a forma como eu vou entender e me compreender e vou reagir às vezes é também com a violência, o que não é nada adequado, né? Mas infelizmente a gente acaba caindo nisso. E aí, essa experiência lá da minha infância, quando eu vou buscar e me torno estudante de universidade pública. Enquanto estudante de universidade pública, comecei a atuar e trabalhar também na área pública, em cursinho para alunos de escola pública. E aí, quando me insiro dentro do ensino regular, a partir do ensino médio, eu percebo que quando vai chegando naquela fase, no período mês da consciência negra, novembro negro e tal, e aí eu me sinto na necessidade, até então não era uma pessoa que tinha noção, que tinha pensamento sobre isso e tal, e foi na minha prática mesmo, enquanto professor, que eu fui descobrindo esses temas e me aprofundando nele, e trazendo com esse aprofundamento, levando para os meus alunos em sala de aula, da perspectiva para evitar que ocorra com eles o que aconteceu comigo lá na primeira, no ensino fundamental. E aí eu vou ter, na prática, né, levando isso para os meus alunos, é um processo de construção de conhecimento que não é só eu passando conhecimento dos alunos, mas eu vou aprendendo junto. E aí a gente comete alguns erros, inclusive, no processo, né? E aí esses erros a gente vai ajustando, vai percebendo eles, vai ajustando, conforme a gente vai se aprofundando no tema. E aí isso vem a partir dos projetos, por exemplo, das conversas, em determinados momentos que são bem delicados que a gente vai encontrando, se deparando na escola, né? Situações de racismo mesmo, né? E várias coisas que a gente pode até ir contando, se fosse contar mesmo a história de fato, que várias coisas a gente pode confrontar dentro do ambiente escolar, que muitas vezes para os alunos pretos, as meninas pretas na escola, às vezes um ambiente violento, um ambiente difícil, né, e que leva, por exemplo, à desistência, leva ao abandono, né, da escola, leva ao desinteresse, e aí a gente precisa ir combatendo isso, né, com as ferramentas que a gente tem, que é a conversa, o diálogo, né, e o conhecimento. Então, pegando o gancho nessa sua fala, né, você se viu negro a partir de uma experiência, vamos dizer não, a partir de uma experiência ruim, experiência dolorosa, traumática, né? Uma experiência dolorosa. E um pouco mais para frente na adolescência, aí os alunos, os colegas, né, os amigos, né, alguns mais íntimos assim me chamam de negro, né? Aí no começo eu não gostava muito, não achava bacana, né? Negro, por que negro? E aí depois você vai revisitando e aí diz assim, por que eu tenho que me importar com isso? E eu adoro que me chama assim, né? A gente vai ressignificando. Você ressignificou, né? Então, assim, muitas crianças hoje na escola ainda sofrem, né, o racismo em si. E aí eu acredito que, já tocando no projeto que você já começou, né, a falar desses projetos, né, não falar diretamente, mas já citou dos projetos, eu acredito que eles buscam, né, fazer com que os estudantes eles se reconheçam como negros, mas a partir de uma outra perspectiva. Porque na época da gente, né, no nosso tempo, o racismo não é que não, o racismo era muito maior, né? Muito mais. Hoje em dia continua, mas a gente já tem experiências exitosas. A gente tem boas práticas na escola de combate ao racismo, né? Uma educação antirracista, né? Uma educação que faz esse combate. Então, esses projetos e essa educação hoje, ela faz com que as crianças, os nossos jovens, eles se reconheçam enquanto negros a partir de uma perspectiva positiva. Porque eu, provavelmente, talvez também eles também, não sei, mas eu também me reconheci como negro a partir de uma experiência negativa. Você acabou de dizer que se reconheceu como negro a partir de uma experiência negativa. Então, hoje, os professores, hoje o avanço, né, do conhecimento, a gente já tem muitos professores na rede que têm práticas e que desenvolvem para quê? Para que os nossos estudantes não tenham esse trauma. Eles se reconheçam como negro a partir de uma perspectiva positiva. Então, nesse sentido, eu queria que você começasse falando sobre o nome, né? Aconi.
de onde vem esse nome, esse projeto que repercutiu tanto, né, nas redes sociais, em jornais, enfim, televisão, e a gente está aqui hoje também para falar sobre ele, a CONI. A partir daí, como é que... Essa perspectiva de se perceber negro, em que momento a gente percebe isso, né? Eu acho que na minha prática, por exemplo, de alguns erros que eu cometi com relação a ações e trabalhos ligados a esse tema do antirracismo, da educação étnico-racial, é que realmente você não... Quando a gente pergunta qual é a cor para o aluno, né? Se a gente trabalha com geografia, a gente trabalha com população, aí a gente vai ver lá a divisão étnico-racial da população brasileira, né? Pretos, brancos, pardos, amarelos, indígenas. E aí eu faço um levantamento da sala de aula, e é da onde vem meus primeiros projetos, minhas primeiras práticas, que é os alunos perguntar qual é a cor dele, e um aluno olhar um para o outro assim dizer, e não saber. E parece uma coisa daquela travada, né? Travada. E é uma coisa tão evidente, por exemplo, só basta você olhar para você mesmo, se olhar no espelho, você vai saber. Mas não é tão simples assim, tendo em vista a formação essa do Brasil. Essa trava, né? Já fala, né? Essa trava já fala. É verdade. E aí, quando a gente pensa no mês da consciência negra, aí eu vou fazer esse resgate onde o aluno vai perceber. Se eu pergunto para ele qual é a cor dele, ele não sabe se autodeclarar, se autoafirmar como tal, eu preciso gerar uma provocação para isso. Então, ele precisa se perceber. Ele precisa olhar para si mesmo e se entender como um menino branco, um menino preto. Entender a sua própria identidade. Então, não adianta falar de consciência negra. Então, a minha primeira observação pessoal, não adianta falar de consciência negra se vocês não sabem quem eles são. Então, preciso pegar no aspecto da autodeclaração, percepção de si mesmo, né, formação da sua identidade. E aí, com isso, eu vou trabalhar as outras coisas. Então, primeiro, o aluno precisa entender quem ele é no mundo. Aí a gente trabalha essa perspectiva para depois vir outras além, que é, por exemplo, o atual projeto, o ACONI. Então, é um processo de imersão que vai se conectar o ano inteiro. Desde o primeiro momento que eles vão se identificar como tal, até onde eles vão poder aprofundar esse debate, levando para outros nichos, outros caminhos. A provocação inicial é justamente eles poderem ter essa noção de si mesmo, né? Poder se reconhecer. E aí a gente pensa que o aluno, em que momento ele deve ser reconhecido? E aí é uma coisa que eu falo para os professores, sempre que nos ambientes que é possível, se a gente for tratar a questão da consciência negra, se a gente for fazer com que os nossos alunos possam se afirmar como tal, né, com firmeza, com alegria, com felicidade sobre quem eles são, a gente só pode fazer isso no momento positivo. Porque não adianta a gente falar de toda a violência, que tem que ser falada mesmo de fato, toda a violência do processo de escravização da população negra no Brasil, ou a violência policial, ou as séries de violências que vão ocorrendo de 1500 até hoje, até a atualidade, falar de todas essas violências e dizer assim, quem é você? Aquele aluno vai ter uma séria dificuldade de dizer quem ele é, porque ele não quer se colocar no lugar de pessoa de quem que vai sofrer, que sofre violência, que tem sérios riscos de ser o que é. E aí, nesse momento, a gente não pode buscar essa autoafirmação do aluno. Então, a gente sempre tem que positivar, né? Mostra as potencialidades deles, para aí sim eles vão falar com todo orgulho, com sorriso no rosto, quem eles são. Eu sou um menino preto, uma menina preta, né? Sou negro, negra, e falar isso com toda alegria, né? E aí o projeto ACONI, ele surge com essa ideia de autoafirmação, de se colocar no lugar do outro, da nossa ancestralidade, das pessoas e figuras importantes da nossa história, pela representatividade negra, pela luta dos direitos da população negra no Brasil e no mundo, os alunos se veem como um espelho mesmo. É uma exposição fotográfica, mas, na verdade, cada foto é um espelho, né? Eles se veem na personalidade que eles estão representando e se colocam também como potências dentro daquela perspectiva, né? Se o aluno está representando um escritor, uma escritora, um potencial escritor, escritora... Isso, eu ia perguntar justamente isso. Como foi a escolha dessas personalidades, né? Como é que você já tinha
tudo em mente, assim, as pessoas, ou você foi construindo ali, poxa, eu vou usar essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse autor, como é que foi essa escolha? Foi um processo que durou, né, um período onde alguns professores, colegas da gente, né, que apoiaram também no projeto, na ideia, e aí foi justamente o processo de elencar vários nomes, então a gente pensou várias pessoas que a gente poderia homenagear, poderia, né, reverenciar dentro do projeto, e aí fez um listão, assim, fez umas fotos, a gente imprimiu umas fotos e tal das pessoas, e aí, no primeiro momento, a gente pensou quem que os alunos poderiam representar, que eram mais ou menos parecidos, né? Porque tem a questão do aspecto da caracterização. Quais alunos eram mais ou menos parecidos com aquela personalidade? Então, a gente fez outra lista de alunos que poderiam estar representando. E aí, a gente juntou esses alunos, juntou esses nomes, a gente levou para a biblioteca, né? A gente espalhou assim na mesa, assim, as fotos, e era um processo de encontro. Então, os alunos iam lá, procuravam aquela pessoa que era mais ou menos parecida com ele, e ao mesmo tempo, eles se apontavam, diziam assim, ó, tu parece com esse aqui, tu poderia ser esse, né? E muitas dessas, por uma questão de idade também, né? Muitas dessas personalidades, desses nomes que foram postos, eles não conheciam, eles não tinham nenhuma relação próxima. E aí esse processo foi também um processo de reconhecimento, de resgate dessas pessoas. E aí os alunos vão lá, se colocam, muitas vezes eles pegavam porque era parecido, mas não sabia quem era. Porque não tinha nome, também propositalmente eu não coloquei nome, só pela imagem mesmo. Então eles perguntavam, pegavam, esse aqui parece comigo, quem é esse aqui, professor? Então é Elza Soares, por exemplo. Né? Quem é essa aqui? Você vê que não tem nenhuma informação, né, na foto, né? Não. Isso também é proposital, assim, pensar nesse sentido. Né? E aí, então, como é que surge essa provocação? Geralmente, semana mês da consciência negra, a gente pensa logo tem aquele subtema, personalidades negras, né? Grandes figuras da história, né? Negras e tal. E aí eu pensei em outra coisa. Se eu queria fazer uma exposição de fotografia dos alunos, eu queria tirar fotos dos alunos e fazer uma exposição com a imagem deles. E aí tem um aspecto importante que a gente leva em consideração na adolescência, que é a autoestima. E aí, não querer aparecer, se achar feio, né? Se achar que não é bacana, assim, mas tirar foto, ser modelo, né? Você se vê como modelo, poxa, eu sou negro, eu sou modelo, será que eu posso ser? Como assim, né? Aí eu pensei assim, se eu chamar os alunos para fazer uma foto assim, talvez tenha alguma dificuldade deles quererem se colocar, querer participar, né? Sabe que tem mais os amostradinhos? Como é que a gente vai atingir outro grupo assim, que é mais tímido e tal também? Aí eu disse, por que não unir essa questão da personalidade negra no dia e os alunos como modelo? E aí o que a gente faz? Em vez de eles se aparecerem como eles mesmos, por que não personagem? Muita gente você fica mais fácil. Muita gente faz teatro, por exemplo, é muito tímido, mas são atores e atrizes magníficos, né? Porque você está na pele de outra pessoa, você não é você, é outra pessoa. Isso. E aí por isso que o tema também, né? A Coni na pele dos heróis. E aí você está na pele de outra pessoa. E aí aí quando pensa, né? Pega as personalidades, os alunos que são mais ou menos parecidos, e eles se colocam. E aí tem aluno que não quis participar, teve alunos que os pais não permitiram participar, então foi sempre um processo, né? De buscar quem queria. Alguns nomes, por exemplo, que a gente queria homenagear, como Milton Santos, por exemplo, não deu para homenagear, porque o aluno que a gente tinha elencado depois não quis, acabou desistindo. É um processo. Mas é um processo, que aí, ao mesmo tempo, esses alunos que desistiram, que não querem, o ano que vem vai ter, professor, posso fazer. Eita, depois que viram o resultado desses alunos que não quiseram, viram que... e aí, não, com certeza, se a gente fizer o ano que vem, vocês vão participar. E a busca por parceiros? No seu material, eu tinha visto que tiveram os parceiros, né? Que esse trabalho não foi só um trabalho de um mês, né? Da consciência negra, foi um trabalho mais extenso, mais robusto. E os parceiros, como foi essa busca por essa parceria? E aí começou quando eu desenhei o projeto, né? Fiz o projeto, escrevi ele, mandei para... Tem um grupinho da gente, dos professores, mandei para o grupo de professores, e aí
procurei opiniões e tal. E aí eu tinha pensado a priori, por ser uma exposição fotográfica, um fotógrafo, né? Então eu busquei um fotógrafo, uma pessoa que pudesse fazer um precinho camarada e tal. E aí é importante a gente frisar na questão de que se a gente tem uma educação efetiva, uma educação antirracista, não tem como fazer as coisas sem apoio. O apoio é muito necessário. Tanto o apoio moral, dizer assim, vá lá, faça, né, esse esforço, mas também o apoio financeiro, de fato mesmo. Porque talvez se fosse por um custo próprio, pessoal, do meu bolso, esse projeto não estaria aqui. Né? Sem esse apoio, esse projeto não estaria aqui. Então, a primeira busca foi o fotógrafo. Então, fui procurar quem poderia apoiar, né? Então, a ideia era ser algum preço camarada e tal, né? De pensar em ter pagar do próprio bolso. E aí, quando eu apresentei ao fotógrafo, né? Se chama Sérgio Gaspar, né? E Paloma Casey, que são os 2 fotógrafos que ajudaram a gente no projeto, que são os estúdios, fazem parte do estúdio Expansão, né? Expansão Audiovisual. E aí, uma amiga nossa da rede também, ela disse assim, Darlan, esse teu projeto tem um fotógrafo Sérgio Gaspar, acho que ele poderia ajudar você no projeto. Aí mandou para ele, aí ele entrou em contato comigo, leu o projeto, aí ele disse, Darlan, a gente vai apoiar totalmente gratuito vocês. O projeto é lindo, né? Eu acho que é um projeto muito importante e a gente vai apoiar vocês. E aí, de pronto, né, ele e a equipe entraram como apoio para a gente poder executar o projeto. E a ideia era levar os fotógrafos até a escola e fotografar os alunos na escola. Mas aí, por uma questão logística, técnica e tal, aí Sim. seria mais interessante no estúdio. Então, ele, de novo, também cedeu o estúdio, né, para que os alunos fossem fotografados. Foto ficar com qualidade, né? E aí a gente vai ter uma qualidade espetacular, profissional, né, no projeto. E aí, Darlan falando, né, da importância das parcerias, né? A gente não faz nada sozinho, de fato. Tem uma sabedoria africana que fala assim, um provérbio que fala assim, uma árvore sozinha não faz uma floresta, né? E eu gosto de trazer sempre esse provérbio africano, porque a gente está nesse universo, né, da militância, da coletividade, do sindicalismo, e uma das nossas bases é a coletividade, né? E aí a gente não consegue fazer sozinho as coisas, né? E aí tem vários. Os provérbios africanos ensinam muito a gente, né? Tem um outro que fala: se você quer ir rápido, vá sozinho; se você quer ir longe, vá junto, vá em grupo, vá no coletivo, né? Eu acho que é muito importante a gente não perder isso de vista. E aí fica muito evidente na fala de Darlan, né, a importância dessa atuação em prol da coletividade e na coletividade na educação. A educação não se faz de outra forma, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim, dessa fala de Darlan toda sobre o projeto Aconi e sobre como foi o processo, né, de desenvolvimento. Ele começa lá com a questão da identificação, da se perceber enquanto pessoa negra pelo estudante. E eu fiquei pensando aqui, né? Joselmo trouxe, Darlan trouxe, Joselmo trouxe, isso de que, como para a gente, para a nossa geração e as gerações anteriores a gente também, a forma mais comum de se perceber enquanto uma pessoa negra era a partir desse lugar da dor. E a escola tem uma grande responsabilidade sobre isso, né? Para muitas pessoas negras, foi na escola em que essa percepção se deu, e sempre a partir de um lugar muito doloroso, né? Eu faço uma reflexão que é o seguinte: a gente se percebe enquanto uma pessoa negra, geralmente é a partir desse lugar da dor, mas Neuza Santos Souza, né, a psicanalista, a nossa referência também, ela fala de tornar-se negro, né? E quando ela fala desse tornar-se negro, a partir da minha caminhada,
e dos meus estudos e das minhas elaborações, eu penso que esse tornar-se negro, ele tem a ver com essa identificação da pessoa, mas tem a ver também com o entendimento político do que é tornar-se negro, né? E para a gente, esse tornar-se negro se deu de forma tardia, né? Já na vida adulta é que a gente vai compreender o peso político que é essa afirmação. Eu sou uma mulher negra, eu sou um homem negro, né? Tudo que vem com isso e tal, e se projetar no mundo a partir desse lugar, né? Centralizar a nossa existência. A gente só fez isso, a gente está fazendo isso agora, na nossa vida adulta. Mas essa experiência de Darlan e da escola Roberto Inácio, desses estudantes, desses professores, está, né, proporcionando a esses jovens esse tornar-se negro muito mais cedo. Né? Então, assim, esses meninos aí que são sexto, sétimo, essas meninas, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, eles estão fazendo esse exercício de tornar-se negro politicamente a partir da prática desses docentes, a partir da prática que acontece nessa escola na adolescência, né? E isso vai ter um impacto muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma, falo sem medo de errar, que para esses estudantes que participaram desse projeto, alguma coisa importante mudou. E isso vai fazer diferença na vida deles e na pessoa que eles estão se tornando para frente, sabe? Então, assim, não é mais só, eu não sei o nome dos estudantes, mas, sei lá, Júlia, Yasmin, não é mais somente, né, isso. É uma pessoa que se compreende, é uma menina que se compreende enquanto uma jovem, uma mulher negra que potente, né? Eu fui ver o lançamento, né, da exposição. Uhum. A gente foi, o Simproja foi, uma caravana do Simproja foi lá prestigiar a abertura da exposição. E, assim, foi uma coisa tão emocionante, tão magnífica, né, ver essa galera, esses jovens, todos empoderados, falando quem foi cada pessoa daquela. E mais do que falar quem foi cada pessoa daquela, eles se colocando, assim, como uma autoridade para falar daquela pessoa. Porque, afinal de contas, em algum momento, em alguma instância, ele também era aquela pessoa, né? E isso ficava evidente na postura deles, na forma altiva como eles se colocavam. E isso, assim, é uma coisa linda demais de ver. Então, eu só posso dizer parabéns e obrigada. Mas sem concluir, né, ainda? Sem concluir. Foi só para dizer que, assim, demonstrar a minha emoção com esse trabalho de Darlan. Mas aí o que aconteceu foi... Mas o feedback que eu tive com os alunos, né? Até pega quando eu falar disso, assim, que o feedback foi muito, muito positivo, né? Tanto de mensagens que mandaram para mim, né? O Zumbi dos Palmares, que é o aluno Gabriel, por exemplo, né? Que mandou uma coisa assim que... no momento que eu escuto, eu choro, né? Outros me abraçando também já diretamente na escola, também dizendo, abraçando assim, professor, eu tô saindo do 9º ano, né? Tô saindo da escola, mas esse foi o meu melhor ano na escola, né? Tipo... É emocionante, é muito emocionante. É demais. E assim, mas aí vamos destacar aqui que Darlan, que está na rede de Jaboatão desde 2017, ele vem fazendo esse trabalho, né, de uma educação mais democrática, de uma educação mais diversa, de uma educação mais equânime, de uma educação que está buscando ali um lugar de liberdade, enfim, né, de criatividade. E aí não é o primeiro projeto que você desenvolve nessa pegada de uma educação antirracista, de um resgate da história e da cultura africana. E eu sei disso porque Darlan
é um companheiro que faz parte do coletivo de combate ao racismo do Simproja, né? E a gente troca muita figurinha, né? A gente conversa muito, a gente já teve momentos de estudo coletivo no nosso coletivo de combate ao racismo, que inclusive é bem atuante e é bem potente, com outros professores e professoras que também desenvolvem trabalhos magníficos em suas escolas. Então a gente conversa muito sobre isso e a gente troca muita experiência, compartilha e apoia um ao outro, né, nas suas atividades. E aí eu sei que não é a primeira vez que Darlan faz um projeto assim. Esse ganhou uma repercussão, né? Tomou um corpo. Ganhou o Brasil, né? Ganhou o Brasil. Que bom, né? Que bom. Mas aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Darlan, sobre como é que outras coisas vocês já fizeram nessa escola. Vocês estão desenvolvendo, você e seus colegas lá, estão desenvolvendo ou tentando construir essa educação antirracista ou esse combate ao racismo dentro da escola. De que forma, cotidianamente, como é isso? Que outras coisas vocês já fizeram? Só uma observação antes de tu responder, Darlan. Só para complementar, né, a pergunta de Tamires. Tu estás nessa escola desde 2017 ou tu já mudou de escola? Porque pode ser que você tenha desenvolvido projetos em outras escolas, né? E foram projetos tão potentes quanto, mas não tiveram a repercussão que esse teve, né? Só para... Quando eu entrei na rede, né, eu passei a trabalhar em 2 escolas. Uma era o Oratório Dom Bosco e o Roberto Inácio. Desde o início. Só há mais ou menos 2 anos que eu estou em uma única escola, que é o Roberto Inácio. E em ambas, saí desenvolvendo projetos, né, que dentro dessa perspectiva, né, desses viés. Então, já trabalhei, por exemplo, a questão das bonecas Abayomi, no resgate da ancestralidade, com o tema, pensando na questão, citando Conceição Evaristo, da escrevivência, né, onde os alunos terem que resgatar um pouco da sua história, saber de onde os pais deles vieram, de onde os avós vieram, né, e aí pensando na questão que muitas vezes ao longo da história da população negra no Brasil, a questão da parentalidade, né, era apagada, né, da sua ancestralidade mesmo, apagado. Então a gente consegue, se a gente vê uma pessoa branca no sul, sudeste do Brasil, ela vai dizer que os avós vieram da Itália, de tal região, vieram da Alemanha, E aí quem é negro no Brasil não sabe dizer de onde veio a sua ancestralidade, de que localidade de África veio a sua ancestralidade. E aí primeiro vai resgatar a questão familiar mesmo, né? Então, já tive projetos dentro dessa linha, a partir da questão daquela historinha da bonequinha Bayomi, né? E aí, já o ano passado também, que teve uma movimentação bacana, que foi um podcast que a gente fez, onde a gente incitava os alunos a pesquisarem, então tinha um tema específico, eles tinham que pesquisar sobre aquele tema e produzir, e um dos episódios foi ligado à questão étnico-racial, onde os alunos tinham que responder a pergunta básica, tipo, qual é a sua cor? E aí a gente, no podcast, a gente reflete um pouco sobre isso, né? As falas dos alunos, dessa percepção, e aí tem aquela coisa do aluno dizer que é moreno, E tem umas falas muito bacanas, assim, engraçadas até, dessa percepção deles que eles têm com relação à cor. E aí a gente foi desenvolvendo. Nem todo projeto a gente consegue fazer, que consegue ser bem sucedido, né? Às vezes a gente tem uma intencionalidade, né? Às vezes o projeto não caminha tão bem e outros têm uma repercussão, como é o caso, que a gente não espera uma coisa assim, mas foi muito positivo nesse sentido. E aí a gente pensar que é sempre tentativa, né? A gente vai tentando, vai se ajustando e a gente consegue, dentro da realidade que a gente vai ter, vai se apresentar para a gente, aí tentar trabalhar da melhor forma possível dentro daquela realidade. Então, em uma escola eu consigo desenvolver tal tema, tal projeto, na outra não. E aí eu vou buscar alternativa para poder também ter alguma coisa dentro dessa perspectiva, né? Com a escola. Você já citou, né? Já começou a falar, né? Dessa questão dos vários projetos, né, e dos ajustes, né, que a gente tem que fazer. Mas, de repente, eu sou um professor novato, né, teve chamada agora em Jaboatão, né, tá tendo, graças a Deus, por concurso após muita luta, né, tanto do sindicato quanto
de toda a sua base, essa busca, né, pelo concurso e por chamadas de concurso. E aí eu sou professor novato na rede, recém-formado, tenho essa ideia, tenho essa perspectiva que você apresenta, mas eu não sei nem para onde fazer, porque isso a gente não aprende na universidade, né? Isso a gente aprende fazendo e convivendo a partir dos nossos amigos, outras experiências, né, que a gente vê, colegas de coletivos, como o Coletivo de Combate ao Racismo, que o Simproja tem. Cheguei novato na rede. Gosto desse trabalho, me identifico como negro, ou então até como... nem sou professor negro, mas eu entendo a luta e defendo. E apoio. Como é que eu faço? Por onde é que eu começo, assim, sugestões que você diria? Poxa, eu vou para onde, Darlan? O que é que eu faço? É difícil. Sua experiência já é em si um exemplo, né? Mas assim, se a gente fosse pontuar algumas coisas para dizer, ó, vamos começar, sei lá, uma leitura, como é que a gente... Eu acho que dentro da educação antirracista não tem outra forma senão com representatividade. Referências e representatividade. Então, se eu vou trabalhar esse tema com os meus alunos de escola, dentro da sala de aula, eu preciso trazer essas referências. Em uma das formações aqui em Jaboatão, em que eu tive a felicidade de fazer, né, a formação de geografia, para trabalhar essa questão étnico-racial, aí eu provoquei os meus colegas perguntando assim, quais seriam as referências negras dentro da ciência geográfica, dentro da geografia. E aí a gente busca de novo, quais seriam as referências que eu, como professor dessa disciplina, tenho, referências negras, e que posso trazer aqui uma perspectiva negra. Na área de arte, por exemplo. Na área de arte, português, de literatura, autores português. Então, quais são as referências? Então, eu preciso referenciar, sempre para enaltecer da forma positiva, né? E aí, buscar essas referências dentro da disciplina que eu estou atuando é um início. Me aprofundar, estudar, né? Para também não falar bobagem e tal. Então, isso é importante a gente estudar, né? Buscar um pouco, se aprofundar no tema. E, a partir dessas referências, fazer os alunos também se apresentarem, eles se reconhecerem, buscar fortalecer a identidade dos alunos. Então, é necessário também esse fortalecimento da identidade para poder trabalhar. E esse fortalecimento da identidade é sempre uma troca. Esse fortalecimento da identidade sempre vai vir com a referência, né? Com as referências que a gente vai apresentar a eles, referências positivas. E aí, o trabalho vai desenrolando, né? E a gente vai aprendendo ao longo do processo. É sempre um processo. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu digo assim, logicamente que fazer um trabalho diferenciado, assim, né, ou nessa perspectiva, não é fácil. Mas, assim, também não é nada que fuja da nossa alçada de professor. Né? Assim, eu, enquanto professora, que sou de sala de aula, eu preciso estar me atualizando, eu preciso estar estudando. E eu preciso fazer isso com todo e qualquer tema que eu vou trabalhar. Para dar aula, eu tenho que planejar, não é? E aí, é isso. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que fazer essa pesquisa prévia para poder desenvolver a minha aula, o meu trabalho. Então, assim, eu consigo fazer isso, eu sempre falo isso, eu consigo fazer isso sobre várias coisas, sobre qualquer novidade ou inovação que surge na minha rede de ensino, né? O tempo todo a gente, professor, é bombardeado de coisas novas, de novidades que a gente tem que dar conta, e a gente reclama, mas a gente dá conta. Mas para dar conta da Lei 10.639, aí a gente não tem formação. Aí a gente não tem como, a gente não sabe. Não tem recurso. A gente não tem recurso. Gente, já deu. Isso aí. E é lembrar que a lei torna obrigatório, então, consequentemente, existem cobranças e é necessário, né, de fato, ser trabalhado esse tema. E aí, a relevância disso traz um significado, né, em que a gente precisa... Os professores precisam se sensibilizar e entender que isso é necessário. Porque para a gente, construção de uma escola mais saudável, uma escola menos violenta, né?
perpassa por essa questão, por esses debates dentro da escola. Exatamente. E aí, com esse reconhecimento, esse fortalecimento da identidade dos nossos alunos, eles vão poder se colocar como pessoas no mundo, como agentes políticos, como pessoas que refletem a sua realidade e, com essa reflexão, tentam mudar essa realidade. A educação antirracista, ela é para todo mundo, né? Ela não é só para os estudantes negros. E não deve ser feita somente pelos professores negros, né? É educação para a liberdade, para uma sociedade mais equânime, para uma sociedade mais diversa, para uma sociedade mais democrática. Então, não dá para a gente falar de democracia sem falar de que a educação precisa ser antirracista, anti-LGBT-fóbica, né? Anticapacitista, e por aí vai, assim. São violências que precisam ser combatidas diariamente na escola, né? E aí, Darlan, eu queria que você fizesse suas considerações finais, suas despedidas, deixar sua mensagem, né, para quem está vendo, para quem está ouvindo o nosso podcast, para os seus estudantes que provavelmente vão ouvir esse podcast. Certeza. E é isso, assim, a gente agradece demais, né, a tua disponibilidade para estar aqui, a parceria, a troca, a conversa, e dizer que o SimProjaCast é isso, a gente é esse espaço para a gente fazer diálogos e debates sobre temas e sobre assuntos que sejam pertinentes à nossa luta, né, à nossa militância, e estamos abertos para outras conversas, né, a gente e todas nós. Eu queria já também fazer meus agradecimentos, né, Darlan, sua disponibilidade ao aceite do convite. Agradecer também aos estudantes, né, da Escola Roberto Inácio, que toparam participar desse projeto. E aí, galerinha, vai ter de novo, né? Provavelmente, próximo ano. Ele já falou aqui que muitos estudantes que não toparam já perguntaram, já estão querendo. Então, vamos lá. Parabéns, Darlan, mais uma vez. E parabéns também aos estudantes, à equipe da Escola Roberto Inácio, que abraçou, né, esse projeto. Aí também, antes de falar qualquer coisa, vou agradecer primeiro. Então, agradecer primeiramente aos meus alunos, né, meus alunos queridos do coração, meus seres humaninhos, que não só os que participaram diretamente do projeto, mas todos os meus alunos que, por exemplo, vão sair da escola, né, meu nono ano, os nonos anos, entender que as nossas ações, o que a gente faz, o que trabalha é pelos alunos, para os alunos. A repercussão é um acaso, né? Porque surgiram pessoas que acreditaram no projeto, que apoiaram esse projeto, e aí auxiliaram, né, nessa repercussão, mas tudo que a gente faz, que a gente pensa é para os alunos, né? E nessa perspectiva antirracista, principalmente, é para eles e por eles. E agradecer ao Simproja, que também apoiou, né, o projeto com a impressão das fotografias e tal. Isso aí foi uma coisa extremamente importante e que fez com que tivesse alcance que tem. Porque sem essas fotos físicas, sem o ambiente da exposição, talvez o projeto não teria a repercussão que teve, né? E aí, esses agradecimentos. E a mensagem que eu deixo aqui para a gente finalizar e ao mesmo tempo não, é a questão que a gente tem que entender que para a gente ter uma educação antirracista efetiva, é necessário apoio, é necessário referência, é necessário trazer a potencialidade que está na escola, evidenciar essa potencialidade que a gente vai, a partir dos nossos alunos na escola. Isso se dá através de apoio. Apoio da Secretaria de Educação, apoio das pessoas que circundam a comunidade escolar, da direção, de tudo. E esse projeto está aqui, teve essa relevância graças a todos esses apoios. E eu, enquanto professor antirracista, compreendo que é uma luta que é constante, que é um processo que não é parte do final do projeto que ele se encerra, ele vai continuar e vai perpetuar enquanto nós somos professores. E como recado final, eu quero dizer que cada um dos meus estudantes, e que não são estudantes, que estão na escola, tem que compreender, a partir de si, da sua autoidentificação, do fortalecimento da sua identidade, que são importantes no mundo. E que quem vocês são, quem os nossos alunos são
pessoas que, a partir dessa identificação, vão se posicionar melhor no mundo, de forma positiva, tornarem agente político, no sentido de que eles vão poder reivindicar tudo que é de direito, né? E é como diz aquela frase, né? A gente não pode falar nada, que ninguém pode falar da gente se a gente não tiver incluso. Então, a gente não pode permitir que outras pessoas contem as nossas histórias. A gente tem que contar a nossa própria história. E, com isso, se fortalecer e, mais precisamente, se fortalecer o quanto mais cedo possível para sermos cidadãos plenos dentro da sociedade brasileira. E é isso. Obrigado. Ai, que massa. Então, a gente fica por aqui, é isso. Nego Bispo já falava, né? A nossa vida e o universo é circular, é cíclico. Então, é começo, meio e começo, né? E a CONI é começo, meio e começo, e que a gente possa continuar, né? Fazendo esse espiral aí, ó. Só aumentar, né? E é isso que a gente precisa. E a gente agradece. Espero que vocês gostem. Espero que esse episódio do SimprojaCast inspire a prática de outras e outros professores e professoras, inspire os estudantes que estão escutando também, né? Que outros possam ser protagonistas também dentro das escolas. E é isso. Simproja sempre firme na luta.